Are you awake? These are the memories of the forgotten world. Sorry, but you should have known better. Olá, jogadores de BDO! Então, gente, eu nunca fiz um conteúdo sobre BDO na minha vida, mas o que que acontece? Eu jogo BDO há muito tempo. Eu já tive uma conta com muitos personagenzinhos que eu vou upando e eu não sei como continuar. E, tipo, simplesmente sumiu porque trocou de dono, sei lá o que que aconteceu. Sumiu. E agora eu tô tendo que começar do zero, mas pelo menos eu vi que mudaram algumas coisinhas na história, no jeito que o jogo começa, então eu tô bem animada. E eu fui procurar a história no YouTube e eu só achei o vídeo de um moço. Ele faz a parte 1. Só que o BDO é gigante, é imenso, é extenso. E a história não termina só na parte 1. Ele faz só a parte do nariz vermelho e faz um ano. Eu, cara, eu procurei, eu fiquei assim na esperança. Não, ele fez o resto, né? Faz um ano, ele fez todo o resto. Não, ele só fez de Lost Ark, que é... Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu faço, eu estou aqui pra fazer. Pra que a gente tenha essa opção de pular a história toda, eu vou resumir ela pra você, tá? Vão ser vários vídeos. Eu criei uma personagem nova só pra poder passar a primeira rota do game e contar a história pra vocês. E eu vou criando depois uma personagem pra cada rota, pra gente poder ver o que tem de diferente também nas rotas. E eu percebi que toda missão de sucessão é uma história diferente. Então também vou fazer as histórias da missão de sucessão de cada classe. Aliele, você não sabia que cada classe tem uma missão de sucessão diferente? Não, eu só tinha uma DK e uma mística primeiro. E tipo, eu parei de jogar bem na sucessão da mística. E agora que eu tô começando, tipo, eu jogava muito assim, jogado, eu jogava pelo combate. Eu nunca joguei, eu não sei evoluir em MMORPG. Se alguém tiver uma dica também, tô aceitando. Mas eu já tô feliz que eu coloquei um objetivo assim na minha frente, que é de ter todos os cavalos lendários. Graças a Deus, quando eu voltei a jogar, deram um cavalo lendário de qualquer tipo pra pessoa que voltou a jogar, sei lá o que aconteceu. Os caras ficou louco, maluco. E agora só me falta o Pégaso e o Unicórnio. Eu peguei o Doom. Quer dizer, né? Falta muito mais, porque eu descobri que tem mistura de Pégaso, que tá o Pégaso negro, tem unicórnio de água, que anda na... Cara, coisa de louco. Mas vamos pro que interessa, né? Pra história. Eu sou a LL e você tá no LL Lives. Mesmo que eu não tenha nenhuma live, enfim. O tutorial do jogo já mostra pra gente que a bruxa branca, a Isera, eu vou chamar assim por enquanto, tá? Até eu descobrir como que fala certo. Ela é uma pau no cu. A todo momento ela tá querendo, ela tá rindo de o quanto ela tá fazendo seu personagem de trouxa. E eu ainda não sei como a gente chegou ali, mas eu tenho certeza que tem a ver com o espírito negro. Eu vi um trailer. Se eu conseguir achar ele, eu vou pôr aí na frente. Os espíritos negros iam atrás desses artefatozinhos. E esses espíritos negros, eles dão... Não é só perturbação pra cabeça do usuário, eles dão poder. É por isso que ela tá atrás dessa merda. Ela quer ser possuída pelo demônio. Ainda nesse tutorial, ela leva a gente até o coração do Ator, que é um bichão louco de pedra. E não dá pra entender muito bem se ela reviveu esse bichão de pedra ou se ela despertou ele ou sei lá, ou se a gente, a nossa presença tá fazendo alguma coisa. Acho que a Thor, como se pronuncia, enfim, eu não sei pronunciar o nome da bruxa, eu vou saber o nome do figurante de pedra, enfim. Ela leva a gente até ele e tem duas hipóteses. Ou a gente já tinha um espírito negro, ou a gente é preferidinho de Jesus, entendeu? Porque, assim, não tem outra explicação. Quando a gente toca no bagulho, ele começa a brilhar e faz uma fuinha de terra lá embaixo e... O que tá acontecendo? Mas já que quando a gente tá todo fudido lá embaixo, desmaiado, o espírito negro vem e fala, nossa, que reencontro maravilhoso. Então a gente já vai pegar como se já tivéssemos um envolvimento aí com o espírito negro.
Cara, a Isra, ela não mata nem os bichos que ela tem que matar. Ela bota você pra matar os bichos, pra você pra abrir a porta, ela te fez correr atrás do gigante de pedra a pé enquanto ela ia de camelo. Você tem noção quanto que esse personagem é horroroso? Tipo, é um bom personagem, mas ele é horroroso. Então é realmente um personagem feito pra você odiar ele. Ele não precisa ter remorso de odiar essa porra, tá? Não odeie ela também, tá? Se você jogou BDO e você prestou atenção na cinemática, nem precisa ser nos diálogos. Só precisa... Ó o sorrisinho dessa filha da puta. Puta que pariu. Bom, depois da Isra ter levado a gente pra pegar em bola, essa bola que a gente encosta, leva a gente pra um subterrâneo onde tem um artefato brilhante que a gente não sabe o que é. E é nesse momento que ela revela que aquela porra daquele gigante de pedra, na verdade, era realmente um figurante e que, na verdade, a chave pra entrar ali é a gente. Aí ela pega o cajado e, pra simbolizar a grande traição que ela tá fazendo, ela apunhala a gente pelas costas. Eles não fizeram a animação do personagem pra ele ficar sofrendo nesse momento, mas pode acreditar que ele tá sofrendo bastante. E não parece que é uma simples facada, porque fica vindo uma energia assim no cajado dela, e talvez essa energia, só julgando assim, só jogando no ar. Talvez essa energia sejam as memórias. Ela deu um pulinho ali. O personagem deitou e deu um pulinho, mas enfim. Talvez essa energia sejam as memórias, meio que um pouquinho da vitalidade do personagem, sabe? Porque quando ele volta, quando ele acorda, ele volta sem memória e os poderes estão assim, engatinhando. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a sucessão do personagem, na verdade, é o poder do personagem verdadeiro e que, tipo, no início a gente aprende um outro poder e ficamos jogando com outro poder até fazer a sucessão. Pelo que eu entendi é isso. Se não for, eu corrijo depois. Ou vocês me corrigem aí nos comentários e a gente resolve isso agora. Uma coisa também que eu tô prestando bastante atenção é que a legenda do BDO é porca. Às vezes o sentido vai pra casa do caralho e você não entende nada que tá sendo dito. E como eu sei um tico-lirozinho assim de inglês, eu vou entender um pouquinho mais. Eu tô sempre prestando atenção na fala e na legenda assim pra entender um pouquinho mais. Nesse finalzinho, a Isra, eles, na legenda, fazem ela... Você pensar que ela tá triste por ter traído o protagonista. Mas ela tá falando praticamente que o protagonista é um trouxa. Que ele não devia ter confiado nela, que é culpa dele, que ela conseguiu manipular e enganar ele. Tipo, eu vou traduzir pra vocês agora a cena, tá? Ó, nesse momento dá pra você ver que ela fala pra caralho e na legenda tá só nós nos divertimos juntos, mas em nenhum momento ela fala que se divertiram juntos. Ela fala algo como, ó, pelo que eu entendi, ela fala: "Você tá chocado que eu traí a confiança que você me deu tão facilmente?" Não tem nada de nos divertimos juntos. Ela tá cagando e andando. Ela não liga por ter te traído. E depois ela ainda fala: "Tu devia ter se cuidado melhor, hein?" Tipo, que cara de pau é essa? E cara de pau maior ainda, do povo que legendou isso. Como é que vocês botam a legenda errada, completamente errada desse jeito, cara? Será que mudou a história e eles esqueceram de mudar a legenda também? Eu não tô entendendo como é que... Por quê? E sabe o pior de tudo? É que a gente nunca vai saber se o Espírito Negro tá realmente falando o que ele tá falando na legenda. Porque se a fala que tá sendo falada lá em inglês, que é o idioma que existe, tá errada, imagine o que o Espírito Negro tá falando. Que nem sequer existe o idioma do Espírito Negro. Como que a gente traduz isso? Como a gente checa se tá certo? Não tem como. Vamos ter que depender da interpretação de geral, né? Enfim. Aí a gente acorda em algum lugar aí, num monte de gente ao redor, sem a roupa bonita que brilhava no escuro, sem os poder fodão, me roubaram. É isso. Primeiro pensamento que eu tive. Mas como o nosso protagonista / jogador, ele perde a memória, ele não vai lembrar dos pertences que não estão com ele, né? Infelizmente. A primeira pessoa... Quer dizer, a primeira coisa que vai falar com ele é o Espírito Negro. E o nosso jogador querido não lembra de absolutamente nada. Não lembra do Espírito Negro. E o Espírito Negro, ele fala pra gente que tem um trato, um contrato, um pacto com a gente. E que a gente devia estar lembrando ali, sabe?
E como a gente não tá lembrando de exatos nada, fazemos a primeira coisa certa que vem na nossa cabeça, que é perguntar para as pessoas quem que a gente é. A primeira pessoa a ser apresentada pra gente é o Eden, que eu acho muito foda o nome dele, que eu não vou precisar dobrar minha língua 3 vezes, que nem o da Isra. E todos os nomes que eu achar importante, eu vou falar aqui, para que vocês também se lembrem. A conversa que a gente tem com o Eden é que ele achou a gente, ele tá chamando a gente de artefato vivo. Ele achou a gente lá embaixo, naquela câmara, mas parece que foi muito tempo depois. Porque antes era tudo deserto e agora tá cheio de graminha, sabe? Tipo, é o mesmo lugar, não parece ser o mesmo lugar. Mas aparentemente é sim o mesmo lugar e a gente ficou desmaiado durante muito tempo lá embaixo. Até alguém, esses pesquisadores, que é uma equipe de pesquisadores, a gente descobre que é uma equipe de pesquisadores que estão ao redor da gente. E eles acabaram encontrando a gente estranhamente com vida. O Eden, de primeira, achou que a gente fosse algum mercenário por causa da roupa que a gente tá vestindo, que inclusive nem é a mesma que a gente tava vestindo antes. Não brilha no escuro. Mas enfim, ele achou que a gente era mercenários tentando roubar alguma coisa, mas na verdade estamos lá desde aquela traição da Isra. Dá pra perceber também que é o mesmo lugar porque o coração do Ator tá lá. E enquanto a gente tá olhando esse coração sem saber muito bem o que ele é, uma pessoa aparece e a gente acaba descobrindo que todo mundo lá tá trabalhando pra princesa. Que princesa? Jarete Domongá. Eu não escolho os nomes, tá? Ela é princesa de Serendia, Jarete Domongá. A gente tem um pequeno encontro com ela ali. Ela já reclamando da gente ter passado pela frente dela, então a gente já conhece o temperamento da princesa. Quando a gente fala pro mordomo dela que a gente não sabe fazer nada, que não era nem pra estar ali direito, ele fala pra gente quebrar pedra. Mas claramente estamos trajados para o assassinato. Dá pra ver também que a princesa Jarete tem uma admiração pelo Lord Jordine, que a gente ainda não conheceu. Mas é bom guardar esse nome. E até por isso que, de começo, eles acham estranho terem recrutado uma pessoa que não sabe nem o que tá fazendo ali. Que no caso é a gente. Mas, como foi o Eden que intercedeu pela gente, eles confiam, porque o Eden foi diretamente contratado pelo Lord Jordine. Intercedeu, acho que é uma palavra muito forte. Ele só achou a gente não tem memória, não sabemos o que fazer. A gente meio que é a responsabilidade dele. E apesar de tudo, toda humilhação, o mordomo dela até que é legal. Ele vai, ensina a gente, fala, ó, isso é a picareta, isso é a pedra. Você junta os dois, dá cobblestone. Mas em todo caso, a gente não tá ali pra isso, sabe? A gente tá meio que com a memória fodida. A gente tem que saber quem a gente é. Estamos sendo assombrados por um espírito que a gente não tem ideia do que seja, da onde que veio. Que perturbação é essa? A última coisa que a gente devia estar fazendo agora é quebrar pedra. Então, o espírito negro dá um toque na gente, porque por algum motivo o protagonista ele é meio burro. E o espírito negro fala, olha, se você for nessa câmara, talvez você encontre algo que vá fazer você lembrar de alguma coisa. Só que a gente não pode simplesmente entrar dentro da câmara sem permissão. Então, o que o nosso personagem faz? Ele, pela primeira vez, ele pensa e vai falar com um guardinha que tava lá, perguntando pra ele como que ele consegue com a permissão, sabe, pra entrar. Esse guardinha, ele imediatamente vê que a gente tá trajado por crime e ele leva a gente até um lugar onde tem muito lobo. E ele conta assim pra gente, olha, esses lobos aqui estão dando medo nos nossos cavalos, estão atrapalhando pra caralho. Nosso cavalo não consegue obedecer mais porque estão com medo. E manda você dar um jeito nos lobos. E dando jeito nesses lobos, talvez o mordomo da princesa perceba que você tá ajudando e que você não foi feito para quebrar pedra e deixe você entrar dentro da câmara. E adivinha só, é exatamente o que acontece. Você mata os lobinhos. Eu não compactuo com matar lobinho, mas você mata os lobinhos. E logo atrás de você tá quem? O mordomo da princesa. Ele achou que você ia ser comido vivo pelos lobos.
Mas você tá lá. Inclusive, ele achou que você ia ser comido vivo e não ajudou em nada, tá? Você ia ser comido vivo e assistido ser comido vivo sem ninguém ir lá te salvar. Esse mordomo, ele vê que você é mais útil do que você parece ser e te manda pra dentro da câmara. Lá dentro, além dos guardas, você vai se deparar com um moço que tá estudando as pinturas, as pedras, as coisas rupestres, as coisas que estão ali, sabe, na parede. E o nome dele é Laffy Badmountain. Pensa num homem que conversa, quase que eu não saio desse diálogo dele. Ele tá muito animado com as descobertas que tem ali na câmara. E a primeira coisa que você pergunta pra ele é se ele te conhece de alguma forma. Mas o único jeito que ele te conhece é pelo Eden, que disse que tinha encontrado um artefato vivo. Inclusive é aí o momento que você descobre que você estava sendo chamado disso pelo Eden. E o Laffy Badmountain, ele tá estudando as pinturas, 5 pinturas que estão ali nessa sala. E ele até brinca que o segredo dessas 5 pinturas foi descoberto bem no dia que você acordou. Ele também te conta da história pra ver se você não lembra de alguma coisa, porque às vezes, como você foi achado ali, pode ter sido até obra sua aquilo. Ele conta que essas pinturas ilustram a queda do Império Kron, que no passado era o centro de Balenos. A primeira pintura se chama O Rei Kron e o Alquimista. A primeira pintura ilustra Norbartali III, que foi o último rei do Império Kron. Essa pintura ilustra o rei com uma coroa gigantesca para simbolizar o poder que ele tinha na época, que também era gigantesco. Laffy fala que o único medo que ele tinha era da morte. Um dia, um alquimista vindo do deserto se encontrou com esse rei e disse assim: "O meu mestre vai te conceder a vida eterna." A segunda pintura se chama Madum, a deusa do mal e a queda do Império Kron. Essa pintura ilustra que o rei Bartali III ficou cego pela imortalidade e acabou se rendendo ao alquimista. Nessa brincadeira, ele ofereceu para esse alquimista 100 crianças e virgens. Eu não sei se era metade, mas era 100 crianças e virgens. Parece que tava todo mundo suspeitando do rei enquanto isso estava acontecendo, porque ele tava fazendo na encolha. Mas quando foi descoberto também que era um ritual para uma deusa capirótica, que era a Hadum, a deusa do mal. Eles não sabem como, mas a vinda dessa deusa foi impedida e o castelo Kron ficou em pedaços. E o Laffy também conta pra gente que esse mural é de 150 anos atrás. Então, se a gente tá aprendendo essa história porque a gente tem alguma coisa a ver, não sei. Mas o mural é de 150 anos atrás. De qualquer forma, não exclua o fato de que a gente pode ter algo a ver com isso, porque tem a última pintura que se refere, o Laffy diz que ela se refere a algo do futuro, que ainda vai acontecer. O que está escrito nesse mural é aquele que destruiu as amarras do ressentimento, no ritual de Hadum. O Laffy fala isso pra gente. E, se eu não me engano, isso é um título no jogo. Então talvez a gente faça parte dessa história de alguma forma. O Laffy fala pra gente descer mais fundo na câmara e encontrar uma tal de Martha Kien e dizer pra ela que a história por trás dos murais já foi descoberta. A gente avisa a Martha e dá pra perceber que ela é uma pessoa muito ocupada, mas também que é muito fascinada pelo que ela faz. O espírito negro já dá um toque na gente pra gente focar no objetivo e já fala: olha, o Eden tá ali perto desse artefato, a gente tem que ir lá ver pra ver se tem alguma coisa a ver com a gente. Lá a gente conhece também uma mulher chamada Owen, que tava ali estudando o ambiente junto com o Eden. E eles dizem que tem um poder imprevisível selado ali dentro. Só que, estranhamente, o artefato que tá nessa sala parece muito com aquele que a gente viu no tutorial. A única diferença é que um é uma bola e o outro é um quadrado. O espírito negro, ele fica atiçado, e ainda mais atiçado quando o Ethan e a Owen fala pra você tomar cuidado com aquilo tudo. E ele fala: vai lá, personagem, toca naquilo, vamos ver o que acontece. E o que acontece é basicamente o início desse vídeo, é literalmente o início desse vídeo. O personagem principal, ele tem um lapso de memória, volta todas aquelas cenas pra cabeça dele.
E quando a gente volta daquele lapso de memória pra falar com o Ethan e a Owen, a gente descobre que, na verdade, eles já conhecem uma criatura que é uma fumacinha com olhos vermelhos chamada Espírito Negro. Que, na verdade, existem vários por aí. E logo depois dessa conversa, uma coisa muito estranha acontece, que é o cubo começar a reagir ao seu espírito negro. De repente, tudo para, tudo fica em câmera lenta e várias fumacinhas saem do cubo. You all right? Mais uma vez, você pondo a mão nas coisas e dando merda, dedinho podre do caralho. A partir daí, o seu objetivo se torna sair desse lugar sem encostar em nenhum espírito negro. Eu encostei e não acontece nada. Quer dizer, bem, sair não é meio que a frase certa a se usar, seria mais fugir mesmo. E quando você sai, diversos dessas fumacinhas de olho vermelho ficam ali na porta e não saem dele de dentro. Eu acho que isso provavelmente tornou o lugar inacessível. São, sei lá, espíritos negros malignos possuindo aquela caverna. E é bem isso mesmo, porque todo mundo sai da caverna e fica pensando em como dizer pra princesa que já era, acabou. A pessoa que o mordomo dela deixou entrar lá, botou a mão em um negócio que não podia e não dá mais pra minerar a pedra negra dela. Todo mundo já fica preocupado contigo nas mãos da Jareth. Mesmo sendo você o culpado dessa merda toda, todo mundo tenta te ajudar a não receber esse sermão que essa maluca vai te dar. Menos o Lafi. O Lafi foi o mais simpático com você. E quando deu merda, ele começou a falar que não devia ter confiado em você, que você é o problema do mundo, enfim, essas coisas. O espírito negro fala pra gente que todos aqueles espíritozinhos negros que estavam lá dentro são falsos e que alguém colocou eles lá. E a gente recebe uma missão de ir indo na frente pra um caminho lá, que eu só vou explicar no próximo episódio, enquanto os nossos recém-conhecidos colegas vão tentar dar um jeito nas coisas. Por esse primeiro episódio vai ficar sendo só essa parte. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Se inscreve e curte o vídeo, porque eu vou fazer mais. Eu vou fazer todas as partes. Acredite em mim. Um belo dia, uma boa tarde, uma boa noite e até!